eu também não sou adepto a essas coisas acadêmicas, eu sou um dinossauro, né? Então, eu, só para aqui começar a falar das perspectivas teóricas que eu vou abordar, eu dividi a fala em 3 grandes tópicos. O primeiro deles é em relação à perspectiva fática, né? Em relação à perspectiva legislativa do que nós vamos falar, né? Qual que é o nosso contexto, qual é o âmbito da nossa fala, isto é, a justiça penal negocial. O segundo tópico diz respeito ao papel da dogmática penal, o que eu espero, né, o que eu espero que seja o papel da dogmática penal, né, para que serve a dogmática penal, para que serve aquilo que vocês estudam lá em teoria do delito, né, para que serve os pressupostos da punição, né, a que se destina isso. E um terceiro momento, falar especificamente do papel da dogmática penal em relação a uma nova forma de justiça penal negocial que foi introduzida pela lei anticrime aí do final do ano passado, que é o acordo de não persecução penal. Né? Então, em que ponto a dogmática ela é importante em relação aos acordos de não persecução penal, porque eu vou dizer para vocês que tem um paradoxo existente entre os acordos de não persecução penal, ou plea bargain, como queiram, como pretende, né, ser, inclusive tinha essa disposição em relação ao projeto de reforma do Código de Processo Penal, a introdução do plea bargain. Acordos de não persecução penal não é plea bargain, né, porque não tem efeitos penais, né, então fazer essas diferenciações e, no final, chegar a algumas conclusões que eu desenvolvo no meu doutorado. Pois bem, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: nós vivemos continuamente, desde os anos 90, em uma larga expansão dos mecanismos de justiça penal negocial. Né? Nós tivemos uma larga expansão dos mecanismos de justiça penal negocial, muito por isso, né, influenciados pelo processo penal americano, né? Influenciados pelo processo penal americano e por um discurso de eficiência, né? Nós tínhamos aquele paradigma tradicional do processo penal, segundo o qual não há culpa sem processo, né? Segundo o qual a caracterização da culpabilidade de alguém depende do processo, né? Nulla culpa sine iudicio, para nós lembrarmos daquele famoso brocardo lá do garantismo penal. E a perspectiva tradicional, ou seja, para que alguém fosse condenado, para que alguém tivesse caracterizado a sua culpabilidade, haveria necessidade de um julgamento e, com isso, a condenação, ou seja, o trânsito em julgado, que a pessoa vencesse todos os recursos possíveis que ela tivesse direito e que pudesse efetivamente ter a sua pena aplicada no final de todo esse percurso. Nos Estados Unidos, né, se nós formos ver os clássicos que tratam da história do plea bargain nos Estados Unidos, o Langbein, o Altshuler, né, o Fisher, todos eles vão dizer para nós que o modelo de justiça penal negociada, né, aquilo que eles colocam sobre o gênero de plea bargain, ele vem justamente para que todo esse processo, todo esse princípio do nulla culpa sine iudicio, ele seja desconstituído em prol de um princípio maior, que seria a eficiência dos julgamentos. Né? A grande crítica que se faz é que um processo no qual você tenha uma longa instrução probatória, no qual você tenha muitos recursos, ele seria um processo que muitas das vezes demoraria muito e muitas das vezes não chegaria a né, seria muito custoso, né, para nós lembrarmos aí a análise econômica do direito, que o Bruno tanto gosta, né, seria custoso, custaria muito dinheiro, muito dispêndio público,
e no final acabaria com uma prescrição, ou acabaria com uma pessoa sendo absolvida, ou acabaria com alguma coisa que desse a impressão de que a justiça penal não estaria sendo efetivada, né? Que a justiça penal não estaria sendo efetivada. Então, nos Estados Unidos, o Fischer fala que eles fizeram quase que um acordo não escrito, né? O Ministério Público fez quase que um acordo não escrito, né, para diminuir a quantidade de processos que estavam sob análise no âmbito das cortes, em que o Ministério Público teria mais papel ou colocaria mais, seria mais, vamos dizer assim, papel principal em relação às causas penais, e daí os juízes eles poderiam se dedicar mais a causas cíveis, a causas de Estado que não parariam de fazer com que a justiça ficasse abarrotada de processos, e poderia, assim, dar uma sensação de maior eficiência do processo penal, sendo que, com isso, o Ministério Público obteria mais condenações, né? Basicamente, o que o Ministério Público faz nos Estados Unidos é dizer, olha, se você for pegar um processo, né, se você for julgado efetivamente por um júri, tem muitas as chances de você ser condenado por uma pena muito maior. Então, aqui eu vou barganhar com você, eu vou te oferecer uma pena menor, você vai cumprir essa pena menor, aí pode ser uma pena privativa de liberdade, pode ser uma pena substitutiva, só que justamente você confessa e o Ministério Público te dá uma pena menor do que aquela que você receberia em um eventual julgamento, e aí eles fazem essa barganha em prol da eficiência da justiça penal. Isso foi praticamente uma tendência no mundo todo, né? Tem um teórico alemão, Bernhard Schunemann, que fala que tem uma marcha triunfal da justiça penal negocial em todo o mundo, né? Da justiça criminal americana, né? Em que cada vez mais você permite aí um papel maior, um ativismo, um protagonismo maior no Ministério Público, para que ele possa ter discricionariedade em relação à aplicação de uma pena, né? Em relação à aplicação de uma pena, e com isso desabarrotar, né? Tirar a quantidade enorme de processos que os juízes têm que analisar todos os anos, e com isso gera um custo, com isso gera um tempo maior, e com isso gera uma sensação de ineficiência da justiça penal. E o Brasil não foi diferente, né? No Brasil não foi diferente. Aqui nós temos uma perspectiva que começa desde 95, né? Começa um pouco antes, né, alguns autores vão dizer que começa um pouco antes, com a introdução das penas substitutivas na reforma penal de 84, né? As penas restritivas de direito, que são penas para você justamente desafogar um pouco a justiça criminal em sentido desafogar um pouco a justiça criminal em sentido de cárcere, né? Em sentido de ter menos pessoas no cárcere. E isso foi uma tendência, nessa tendência de, vamos dizer assim, diversificação da pena. Os portugueses gostam muito desse termo, diversificação da pena privativa de liberdade. E em 95 surge esse primeiro mecanismo que começou a introduzir a justiça negocial no Brasil, que foi os institutos da transação penal, lá da Lei 9.099, a transação penal e a suspensão condicional do processo, que em outros termos era o seguinte: em outros termos, a transação penal é um tipo de acordo pré-processual, isto é, antes do recebimento da denúncia, que tinha por objetivo evitar o processo, né? Tinha por objetivo evitar o processo e fazer com que a pessoa tivesse um benefício com aquilo, né? De forma que a lei fala em cumprimento imediato da pena privativa, da pena restritiva de direito. Aí, na verdade,
a jurisprudência corrigiu isso para falar que não tem natureza de pena, na verdade tem uma natureza de um negócio civil, né? A Ada Pellegrini fala que tem uma natureza de um negócio civil, em que, na verdade, você tem direito àquele benefício se a sua pena for uma pena relativa a um crime de menor potencial ofensivo, isso é, a pena do crime não ultrapassar 2 anos, e a pessoa cumprir aqueles requisitos que estão lá, se não me engano, no artigo 76 da Lei 9.099 de 95. E, de outro lado, a suspensão condicional. De outro lado, a suspensão condicional do processo, que daí sim seria depois do recebimento da denúncia, em que o processo ficaria suspenso quando a pessoa cumprisse determinadas condições para que tivesse aquele benefício, né? E daí sim a suspensão condicional do processo se aplica não só para os crimes que estão na Lei de Juizados Especiais, mas também se aplica para todos aqueles crimes cuja pena mínima não seja superior a 1 ano, está lá no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Seguindo esse caminho da expansão da justiça negocial, nós vamos ter, em 2013, a Lei 12.850, que estabelece aí já os marcos centrais da chamada colaboração premiada. Nós já tínhamos colaboração premiada prevista na legislação, seja no Código Penal em relação a alguns crimes, né, por exemplo, extorsão mediante sequestro, na legislação especial em relação ao crime de lavagem de dinheiro, nós já tínhamos essa possibilidade da pessoa fazer colaboração premiada, mas a Lei 12.850 ela trouxe as balizas gerais da colaboração premiada. Ela trouxe as formas pelas quais, né, o regramento geral da colaboração premiada expandiu, né, a colaboração premiada para todos aqueles crimes que sejam crimes relativos à organização criminosa ou crimes com eles conexos, né, em que justamente se expandia muito o poder do Ministério Público de poder negociar a pena com a pessoa que fosse a pessoa que fizesse o acordo de colaboração. Ou seja, então o Ministério Público, né, aí crítica da doutrina e da jurisprudência, o Ministério Público poderia propor regimes de cumprimento de penas próprios. Então, veja, o Ministério Público criou a pena privativa de liberdade, né, a pena de reclusão, a pena em regime fechado, em prisão domiciliar. Isso não está previsto de forma alguma na legislação. A gente vai ter lá a lei a lei de execução penal. A lei de execução penal ela vai falar que quem tem direito à prisão domiciliar são aquelas pessoas com mais de 70, grávidas, com filhos, mas que tenham sido condenados em regime aberto, né? Então, a prisão domiciliar em regime aberto, não tem prisão domiciliar em regime fechado. Acabou que o Ministério Público e na época, o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, dizia que isso é uma grande conquista do Ministério Público, de poder negociar as penas, né, de poder negociar regime de cumprimento, de poder negociar a forma de cumprimento. Aí vocês lembram lá todo aquele fuzuê que deu com a mulher do Sérgio Cabral, né, que foi para a prisão domiciliar com regime fechado, né, depois todos aqueles outros que fizeram colaboração premiada. Daí a polícia também quis esse poder, né? Aí acho que vocês vão lembrar do acordo de colaboração premiada do ex-ministro da Fazenda, lá, o Antônio Palocci, em que ele fez esse acordo de colaboração premiada, com a polícia, né? Então, veja, o Ministério Público queria para si esse poder. Veja, o poder de decidir sobre a pena das pessoas até então era um poder que dizia respeito exclusivamente ao magistrado, era um poder que dizia respeito exclusivamente ao juiz, né? Justamente porque ele tinha o poder dever de julgar sobre a culpabilidade, né? Até porque tem o princípio da presunção de não culpabilidade, ou como presunção de inocência, como queira. E justamente isso, todos aqueles crimes que fossem conectos à colaboração premiada poderiam ser objeto dessas negociações com o Ministério Público, e daí sim isso
era considerado, né, pelo princípio da boa-fé, era considerado vinculante em relação à sentença final. Obviamente que ninguém dizia isso, né, que, não, porque na palavra final tem que ser do juiz, e tá, né, a palavra final tem que ser do juiz, mas justamente na prática era isso que a gente via, né? Aqui a Lava Jato era o maior exemplo de todos de que a colaboração, né? Ali a colaboração entre Ministério Público e Judiciário era uma coisa que era levada muito a sério, né? Inclusive por meio do Telegram, né? Mas de todo modo a colaboração premiada aí deu uma abertura muito grande, né? Inclusive a colaboração premiada que podia ser feita depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. Imaginem, né? Se a colaboração premiada para você poder colaborar com a justiça, ou seja, é praticamente uma venda, né? Uma coisa quase como Tiradentes, assim, uma venda de informação que você faz com o Ministério Público, né? Você pode fazer, inclusive, depois do trânsito em julgado. Você já foi condenado, mesmo assim, o Ministério Público te dá os benefícios, né, no grau de execução penal, se você fizer essa colaboração premiada depois, né, você pode ainda ter esse benefício. Daí, por fim, no ano passado, né, com a inclusão, no ano passado, com a inclusão, finalmente, dos chamados acordos de não colaboração, acordos de não persecução penal, né, os acordos de não persecução penal, que deram novamente uma incrementada para esse paradigma da justiça penal negocial, no sentido de permitir que todos aqueles crimes cuja pena mínima não seja superior a 4 anos, né, podem ser objeto de acordo de não persecução penal. Ou seja, praticamente 90% dos crimes, né, cuja pena não ultrapasse 4 anos, que não sejam crimes cometidos com violência ou grave ameaça, então, portanto, estariam excluídos homicídio, estaria excluído roubo, né, estaria excluído extorsão mediante sequestro, mas praticamente todo o direito penal econômico, né, todo o direito penal econômico, os crimes contra o sistema financeiro, crimes de lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem tributária, apropriação indébita, crimes contra a administração pública, todos esses crimes sem violência ou grave ameaça e cuja pena não supere 4 anos, eles poderiam ser objeto desses acordos de não persecução penal, com isso fazer com que o processo não tivesse seu início, né? O processo não tivesse seu início, que a ação penal não fosse efetivamente instaurada. Né? E qual que seria a natureza desses acordos de não persecução penal? Somente seriam acordos pré-processuais, cuja competência é do Ministério Público. Então, o Ministério Público tem esse poder de fazer esse acordo pré-processual com a parte. Essa parte que não pode ser reincidente e que não pode ter se beneficiado do acordo de não persecução penal nos últimos 5 anos, nem da transação penal ou dos outros mecanismos de justiça negocial, justamente por força do artigo 28A, estabelece os critérios do Código de Processo Penal, que estabelece os critérios desse acordo de não persecução penal, e o Ministério Público teria esse poder de evitar o processo, né? Teria esse poder de fazer com que o processo não começasse, você sequer seria denunciado, e com isso você iria cumprir algumas condições ali que o Ministério Público iria lhe impor, para que você fosse beneficiado com isso. Você cumprindo essas condições, efetivamente você teria o benefício de não ser processado, né, de não ser processado, teria os mesmos efeitos quase que a suspensão condicional do processo ou com a transação penal, né, porque seriam condições que você seria submetido, e daí a pena, caso você não cumprisse as condições que o Ministério Público lhe impôs, a pena seria justamente a volta do processo. Você, efetivamente, fosse denunciado e que tivesse o processo contra si correndo, né? Então, daí nós tivemos discussões em relação a direito intertemporal, em relação à efetividade desses acordos de não persecução penal, em relação à efetividade desses acordos de não persecução penal, por exemplo, no TRF4,
nós já tivemos uma importante decisão do desembargador Gebran Neto em relação à aplicabilidade retroativa desses acordos de não persecução penal. Então, todos aqueles processos que ainda não tiveram sentença definitiva, né, e aí sim tem os casos relativos à Operação Carne Fraca, casos relativos à JBS, né, que estão ainda em curso no primeiro grau na Justiça Federal, todos esses processos voltariam à fase de você poder aplicar esses institutos, esse instituto, no caso do acordo de não persecução penal, aí aproveitando um precedente que tem do ministro Celso de Mello em relação à retroatividade da transação penal, lá quando da Lei 9.099, e que você poderia fazer com que esses processos fossem efetivamente evitados com a aplicação desses acordos. Né? Outro requisito importante para esses acordos, e aí eu já vou me encaminhando ao ponto 2 da minha fala, em relação ao papel da dogmática, é que não seja caso de arquivamento. Importante dizer que o acordo de não persecução penal é classificado pela doutrina como hipótese de arquivamento impróprio, né? Por isso que ele foi colocado como anexo ao artigo 28, né? O artigo 28, como vocês sabem, do Código de Processo Penal, ele fala do arquivamento quando não haja as condições para o exercício da ação penal, isto é, quando não haja justa causa para o exercício da ação penal, e foi incluído no 28A o acordo de não persecução, isto é, quando o Ministério Público poderá arquivar quando seja caso de apresentação de ação penal, ou seja, quando não é caso de arquivamento sem justa causa, né? Faltar justa causa, o Ministério Público poderia pedir esse tipo de arquivamento impróprio, que seria o acordo de não persecução penal. Ou seja, então, pressupõe, vamos aí supor, no mundo ideal, pressupõe que os processos que sejam objeto do acordo de não persecução penal tenham havido um inquérito policial e que nesse inquérito policial hajam apurado elementos, né, que comprovassem por meio de indícios a autoria e a materialidade do crime. E o outro requisito seria a confissão circunstanciada da prática do fato. Na prática, né? Na prática, a gente vai ver isso, muitos membros do Ministério Público têm dito que o acordo de não persecução é feito no gabinete do membro do Ministério Público, o delegado de polícia muitas vezes não faz muito esforço, porque sabe que aquilo já vai ser um caso de colaboração, já vai ser um caso de acordo, já vai ser um caso em que não haja, né, não vai haver um processo, né? Então ele já vai pressupor que aquilo não vai ter futuro, né? Então provavelmente já vai dar atenção para outros casos que sejam casos mais complexos e vai deixar aquele caso para ser resolvido pelo membro do Ministério Público. Vai chegar o acusado no gabinete do promotor de justiça, o promotor de justiça vai falar: olha, se você confessar agora, nós podemos aplicar para você aqui esse benefício, você não vai ser submetido a um processo penal, inclusive não vai ter nenhum efeito penal, porque isso não gera reincidência, isso não gera maus antecedentes, isso não gera sentença condenatória, diferente daquilo que seria incluído lá no artigo 395 do projeto de reforma do Código de Processo Penal, que ainda está sendo discutido no âmbito do Congresso Nacional. Pois bem, que leva ao meu ponto 2, né? Que leva ao meu ponto 2. Pelo amor de Deus, Bruno, diga que se eu estiver falando demais, né? Se eu já tiver esgotado o meu tempo. Claro. Imagina, tranquilo. O Bruno está aprendendo muito aí com a tua fala. Pode continuar sem pressa. Mas tá dando para entender, né? Eu estou tentando ser o mais didático possível, estou tentando falar assim, o mais legal possível. Tá bom. Sim. Uhum. Tá ótimo. Enfim. Pois bem, que leva ao meu segundo tópico, né? Mas o que a dogmática penal tem com isso, né? O que a dogmática penal tem com isso? A dogmática penal vocês estudam lá no direito penal parte geral, né? O que vocês estudam no direito penal parte geral? Os pressupostos da teoria do delito. Os pressupostos da teoria do delito. Todo mundo sabe lá os pressupostos, conceito analítico de delito, que o delito é uma conduta típica, antijurídica e culpável, e que para a pessoa possa ser condenada por um crime, você tem que comprovar todos esses requisitos, né, todos esses pressupostos da punibilidade, né?
Você só pode aplicar uma punição, portanto, você só pode aplicar uma pena se você preencher os requisitos da conduta típica, antijurídica e culpável. Na prática, você sabe, é só vocês pegarem qualquer acordo do Tribunal de Justiça, qualquer acordo do STJ, você sabe que os nossos tribunais eles se limitam a analisar a autoria e materialidade para condenar as pessoas. Eu nunca vi um acórdão assim de um Tribunal de Justiça falando, aqui está a conduta, não tem nenhum requisito que exclua a conduta, aqui está a tipicidade objetiva, aqui está a tipicidade subjetiva, aqui está a antijuridicidade, aqui está a culpabilidade. Normalmente a pessoa fala, tem autoria, tem materialidade, condeno, passa a dosimetria da pena e não faz mais nada. Ou seja, mas quando nós pensamos em dogmática, veja, quando nós pensamos em dogmática, nós temos que pensar que nós podemos fazer a dogmática de duas formas, né? E isso eu recorro lá a Bentham, né? Vocês certamente estudam lá em filosofia política, Jeremy Bentham, que no livro lá, Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação, vai falar para nós que tem duas maneiras de você fazer teoria do direito, né? Tem duas maneiras de você fazer dogmática. A primeira delas seria dizer aquilo que a lei é, né? O direito como ele é, né? Então, eu vou interpretar os requisitos da lei, eu vou simplesmente dizer o que a lei fala e estariam satisfeitos os requisitos, porque o legislador tem plena legitimidade para dizer o que é o direito. Então, portanto, se o legislador disse está dito, eu não tenho que questionar nenhum tipo de pressuposto, nenhum tipo de princípio que esteja sendo colocado em discussão. Mas nós também temos uma outra forma de fazer dogmática penal. Nós temos uma outra forma de fazer dogmática penal, que é aquela que você, como jurista, né, e aí sim entra um papel do jurista, é você analisar como o direito deveria ser, né? Como deveria ser. Você não ser só um servo da lei, né? Porque se fosse para ser servo da lei, a faculdade de direito teria que ser só uma leitura do código, né? Portanto, não é para ser só servo da lei, mas para ver aquilo que o direito também deve ser, ou seja, tem uma pretensão de justiça nisso, né? E aí, se você pegar um teórico do direito contemporâneo, por exemplo, o Robert Alex, vai dizer que é elemento do conceito de direito essa pretensão de correção. Essa pretensão de correção, ela é elemento do conceito de direito, essa pretensão de correção normativa, né? E justamente, se nós vamos adotar, vamos dizer assim, uma concepção garantista, uma concepção, eu sei que essa expressão garantismo tem estado muito deturpada nos últimos anos, aí, principalmente pelas incompreensões sobre o que é a teoria do Ferraioli, mas se nós vamos adotar uma concepção garantista, nós temos que levar em consideração que tem determinados pressupostos que são antepostos, né? Tem determinados pressupostos que são colocados antes da lei, que são pressupostos para a construção da lei. E aí o Ferraioli vai nos dizer lá sobre os 10 axiomas do garantismo penal, sobre os 10 axiomas do garantismo penal, e um desses axiomas do garantismo penal é justamente aqueles que eu falei para você no início, nulla culpa sine iudicio. Vocês estão me ouvindo? Acho que deu uma travada aqui. Está dando para me ouvir? Uhum. Tá, tudo certo. Deu uma travada. O Ferraioli justamente coloca lá aqueles 10 pressupostos, né, aqueles 10 axiomas, ou seja, coisas valorativas, né, axiomas, pressupostos valorativos que estão antes de qualquer lei. Então, a lei não pode, vamos dizer assim, querer derrogar, né, querer tirar de vigência esses pressupostos, e um desses pressupostos é justamente o princípio da não afastabilidade da jurisdição, nulla culpa sine iudicio, não tem culpa se não tiver julgamento. Não tem culpa se não tiver julgamento, e o julgamento serve justamente para você analisar os pressupostos da punição. O julgamento serve para você analisar os pressupostos da punição. Em outras palavras, o que é a fase de instrução num processo penal? O que é a fase de instrução num processo penal? A fase de instrução é justamente aonde você vai provar os pressupostos de punibilidade. Né? Na fase de instrução é onde eu vou levar
os meios de prova para que eu possa provar os pressupostos de punibilidade, para que eu possa provar que uma conduta é típica, para que eu possa provar que aquela conduta típica não foi amparada por nenhuma causa de justificação e que a pessoa é plenamente culpável, sendo que o ônus da prova, na maioria das vezes, o ônus da prova recai sobre o próprio Ministério Público. E aí vejam o interesse do Ministério Público em fazer com que você abrevie essa etapa, de fazer com que você, vamos dizer assim, você elimine essa etapa para você facilitar a punição sem que você tenha essa dilação probatória e sem que essa dilação probatória recaia sobre o próprio Ministério Público, que é o maior interessado nesses acordos, né? Então, quer dizer, o Ministério Público ele mata dois coelhos com uma cajadada só, né? Ele mata o ônus da prova e ele mata a questão da necessidade de jurisdição para obter uma condenação e aí sim fazer com que haja eficiência do processo penal, que é essa palavra mágica que parece que justifica qualquer coisa no âmbito do sistema penal contemporâneo. Então, mas o que tem a dogmática para dizer disso? Ou seja, a partir do momento, e acompanha a lógica, a partir do momento em que você nega a fase de instrução, você está negando o papel da dogmática. Por quê? Se a dogmática serve para analisar os pressupostos de punibilidade, e se eu estou negando a fase de instrução por um acordo pré-processual, estou dizendo, não vai ter processo. Então, não vai ter o momento em que eu vou apresentar as provas para a questão da caracterização da presunção, da caracterização dos pressupostos de punibilidade. Né? Ou seja, mas daí, para que vai servir a dogmática? Para que vai servir a discussão que nós temos em relação à dolo eventual, culpa consciente, né, tipo objetivo, posição de garantidor, né, qual que vai ser a utilidade disso, né, erro de proibição, erro de tipo, se efetivamente, por um acordo antes do processo, nós já matamos isso, nós já fazemos com que a dogmática seja reduzida praticamente a pó, porque efetivamente não vai ser mais um pressuposto que você vai ter que provar no processo. Outra coisa que eu tenho para dizer para vocês da dogmática é que a dogmática é sempre garantia, né? Dogmática é sempre garantia. Nós não estamos aqui para justificar aquilo que o legislador faz. Nós estamos aqui para tentar limitar aquilo que o legislador faz por meio de pressupostos teóricos que são construídos doutrinariamente. Ou seja, então, quando vocês vão no Código Penal, vocês não vão encontrar o conceito de delito, né? Falar, não, mas tem lá na lei de introdução ao Código Penal tem um conceito formal de delito. Tá, não importa. Né? Para você ter a construção sistemática do conceito de delito, você precisa de um aporte doutrinário, né? Você precisa de um jurista, você precisa de alguém que vai te dizer o que é um delito, né? Não está lá no Código Penal o crime é uma conduta típica, antijurídica e culpável, né? Isso não está lá. Isso aí é uma construção teórica, uma construção dogmática que exatamente visa colocar limites ao exercício do poder punitivo, que é o poder mais arbitrário que o Estado pode exercer, né? Nós vamos pegar lá, por exemplo, a questão do Max Weber, ele vai dizer para nós que o Estado exerce é o único, né, aquele que detém o monopólio do exercício da violência legítima, e a violência legítima, né, quando é que ele pode limitar a liberdade de alguém, né? Só o Estado pode fazer isso por meio de uma pena, caso contrário vai estar cometendo um crime, né? Então só aquele que pode aplicar a violência legítima, detém o monopólio da violência legítima ao Estado, e justamente nós não podemos dar de mão beijada para o Estado tudo aquilo que ele possa fazer sem qualquer limite. Então a dogmática serve justamente para dizer quais são os limites disso, né? Quais são os limites disso. E a dogmática vem justamente nessa lógica de você tentar racionalizar, né, a aplicação da pena, de você tentar racionalizar a aplicação da pena, também na substituição daquela lógica histórica das ordalhas, né? Não vou te jogar num rio congelado, se você sobreviver, você é inocente, né? Não, tem pressupostos teóricos que eu preciso comprovar para que alguém seja condenado efetivamente por um crime.
Então, justamente, nós perdemos um pouco, e aqui talvez o Bruno vai discordar de mim, nós perdemos um pouco com a justiça penal negocial o papel da dogmática, nós perdemos esse papel de limitação do poder punitivo e cada vez mais nós incrementamos o papel do Ministério Público em ter poder sobre a persecução penal, né? Em ter a palavra final sobre a persecução penal. Então, é uma balança que é uma balança descompensada, né? Uma balança que pende para um lado só. Mas aí justamente vem essa questão, ou seja, como que nós vamos fazer com que a dogmática possa ser um importante mecanismo de controle, um importante mecanismo de limitação do poder punitivo no âmbito da justiça penal negocial. Bom, como eu falei para vocês há algum tempo atrás, né, há poucos minutos atrás, o caso dos acordos de não persecução penal, tem basicamente dois pressupostos formais, né? Que não seja caso de arquivamento, isto é, que estejam presentes os elementos da justa causa, estejam presentes os elementos de autoria e materialidade, e, em segundo lugar, que o acusado, né, que o inquirido, no caso, tenha confessado circunstancialmente, né? Tenha confessado circunstancialmente. Daí chega para nós o papel do juiz, né? Aonde que o juiz se inclui nisso tudo? Porque o Ministério Público, na prática, ele vai fazer por esponte própria, né? Ele vai fazer por vontade própria o acordo de não persecução penal. Ele vai fazer por vontade própria o acordo de não persecução penal. Na prática, ele vai chamar o inquirido, né, no gabinete dele, vai fazer, olha, tem essa possibilidade de ser aplicado o acordo de não persecução penal, se você quiser, nós vamos abreviar muita coisa, nós vamos fazer com que a justiça seja mais eficiente e tal. E na prática, né, como a pessoa nem sequer precisa estar acompanhada de advogado, quando vai fazer um acordo de não persecução penal, muitas das vezes ele aceita, né, no gabinete do Ministério Público. Mas daí, depois dessa aceitação do acordo de não persecução penal, tem um papel importantíssimo nisso tudo que está meio apagado com todas essas discussões, que é o papel homologatório do juiz, né? Que é o papel homologatório do juiz. O juiz tem um papel de homologação desse acordo, de verificação se há cláusulas abusivas nesse acordo, porque na prática é um contrato, né? Se vocês pegam um modelo de acordo de não persecução penal, é um contrato em que você tem cláusulas e que você está, a princípio, transigindo sobre alguma coisa indisponível, que é o objeto do processo penal. Né? Aí vem a minha discordância com o Bruno, justamente por essa questão de eu ver pela questão dos pressupostos da punição. E, justamente, o artigo 28A do Código de Processo Penal, ele vem estabelecer, olha, juiz, você não pode ser simplesmente um verificador de checklist, né, para ver se estão presentes todos os requisitos formais que foram estabelecidos na lei para que você tenha o acordo de não persecução penal. Né? Não, o juiz efetivamente tem um papel ativo ali, porque se ele verificar cláusulas abusivas, ele vai mandar voltar o acordo de não persecução. O acordo de não persecução, ou seja, então ele não tem esse papel de dispor sobre o acordo de não persecução, isto é, de alterar por si só as cláusulas, mas fazer voltar esse acordo do Ministério Público para que ele reveja essas cláusulas que foram consideradas abusivas e verificar efetivamente se, para a apresentação daquele acordo, há justa causa, há os indícios de autoria e materialidade apresentados no inquérito policial. Sabemos que o inquérito policial é um procedimento pré-processual, que sequer é obrigatório, né? O inquérito policial não é obrigatório, mas como
forma de você verificar os pressupostos de admissibilidade desse acordo de não persecução, era interessante que se tivesse, né, o acordo, ou se tivesse no acordo de não persecução penal, o relatório do inquérito, para que justamente o juiz pudesse verificar se efetivamente não era caso de denúncia ou não era caso de arquivamento, no caso, né? Quando não houvesse as condições para o exercício da ação penal, de outro lado, verificar se aquela confissão exigida para a realização do acordo de não persecução penal era uma confissão efetivamente voluntária, né? E não uma confissão forçada, né? Não uma confissão forçada. Até um texto do Langbeck, que é um texto clássico em relação a esse assunto nos Estados Unidos, que é tortura e plea bargaining, que fala justamente que a confissão nos acordos de plea bargaining, na verdade, é uma forma de você substituir a tortura medieval, né? Por quê? Porque você praticamente faz uma aposta ali, né? Você faz uma ameaça para a pessoa, dizendo, olha, se você não aceitar esse acordo, pode ser que você receba uma pena muito maior, né? E na prática, isso afasta a voluntariedade da confissão ou não? Né? Então, vejam, que muito além de ser um mero verificador dos requisitos formais que estão previstos no artigo 28, o juiz vai ter que analisar, nesse caso, se os indícios de prova, no caso da configuração, das condições da ação, vão ser corroborados com essa confissão, que obviamente vai ter que ser uma confissão que preencha todos os requisitos de uma confissão colhida em juízo, né? Que tem, obviamente, todos aqueles pressupostos, que seja corroborado com o resto do arcabouço probatório, exatamente para evitar que uma pessoa assuma a culpa pela outra, né? Porque pode ser que você foi denunciado, né? Você foi apontado como autor de um delito, né? Você faz parte de uma organização criminosa, você é primário e vai lá como testa de ferro assumir a culpa, fazer um acordo de não persecução penal, e aí sim que parece que você está fazendo o caminho inverso da eficiência, né? Da justiça penal. A justiça penal aí não está sendo eficiente, né? A justiça penal aí só está comprando gato por lebre, né? Está fazendo com que um inocente assuma a responsabilidade por uma coisa que não fez, exatamente para colaborar com a organização criminosa da qual ele faz parte. Então, o papel da dogmática, né, o papel dos pressupostos da punição, no caso da justiça negocial, especificamente em relação a esse novo mecanismo do acordo de não persecução penal, é exatamente esse papel mais ativo do juiz em relação à verificação dos requisitos quando da homologação, né? O juiz não pode ser um mero despachante, né? O juiz não pode, e essa discussão nós já tivemos em relação à homologação dos acordos de não colaboração, os acordos de colaboração premiada, que o juiz não pode ser um mero despachante. O juiz não pode ser um mero despachante no processo, um mero verificador de requisitos formais, mas que, na verdade, ali ele tem um papel primordial de verificar se aquela confissão ela é uma confissão corroborada com o resto dos meios de prova que foram apresentados até então. Bom, eu falei acho que 45 minutos, né? Então era basicamente isso que eu tinha para falar, Bruno. Era uma coisa mais objetiva, assim, e agora eu estou colocando para que nós possamos fazer, né, ter um debate sobre o assunto. Então, primeiro, parabenizar pela tua fala, Vitor, agradecer, e perguntar se alguém que está participando tem alguma dúvida. Se alguém tiver alguma questão, colocar para o professor Vitor, que faça de forma escrita no chat, ou desative o microfone e pergunte pessoalmente, que fica à vontade. Se não tiver ninguém, daí a gente vai fazer algumas ponderações. Ninguém? Bom, então, primeiro,
para até alimentar aí a exposição com uma perspectiva um pouco diferente aí, vou fazer alguns comentários a fala do Sr. Vitor. Primeiro, com relação a ser um entusiasta da análise econômica do direito, eu sou entusiasta da análise econômica do direito, mas eu não sei muito se o pessoal da análise econômica do direito me considera muito da linha que se pratica da análise econômica do direito, sobretudo quando se trata do sistema penal aqui no Brasil. O que se vê nos textos que trataram da questão da análise econômica com relação, sobretudo, aos juízes das garantias, são textos que praticam uma análise econômica que a mim me parece inadmissível com relação ao direito, né, que é uma análise econômica do direito normativa, né, que a partir de critérios econômicos pretende dizer o que deve ser daquilo, e a partir desses critérios fixados pelo próprio economista, que não tem nenhuma vinculação, a não ser com a própria cabeça dele, que isso seja considerado eficiente ou não, a partir dessas finalidades pensadas pelo próprio economista. Eu acho que isso é inadmissível. Para mim, a análise econômica do direito, que sim, interessante de ser estudada e necessária, sobretudo, para o bom funcionamento do sistema de justiça criminal, é a análise econômica do direito positivo, que, dadas as finalidades que são dadas pelo próprio legislador, através da produção legislativa, se faça uma análise dos meios que se empregam para que se concretizem essas finalidades. Ou seja, a gente tem os atos processuais que a gente tem que realizar, e a partir da análise econômica do direito, a gente pode verificar a eficácia daquele ato, como está sendo realizado, o tempo que se gasta para fazer aquilo, os recursos materiais que se empregam para a realização daqueles atos judicionais ou processuais que sejam. Eu acho que, com relação à análise econômica do direito, eu gosto sempre de frisar que é necessário respeitar as finalidades postas pelo legislador para fazer uma análise de eficiência, né? Que nada mais é do que verificar se aqueles meios empregados estão sendo usados da forma ótima, que significa dizer, estão sendo a melhor organização para a utilização daqueles meios. Quando eu digo melhor utilização, em síntese, utilizar aquilo com a máxima eficácia, que é conseguir empregar aqueles meios com o melhor resultado possível. E o resultado é justamente cumprir as finalidades da norma. Por exemplo, a gente tem, dentro do processo penal, uma dupla preocupação, né? Uma preocupação com o conhecimento que é aportado ao juiz, né, que é o detentor do poder de punir, isso estamos de acordo. Acho que é necessário respeitá-lo, apenas assim eu disse, não tem nenhuma discordância com relação a isso. Eu só acho que o sistema de acordo de não persecução introduzido, apesar das diversas falhas, ele não falha nesse aspecto específico, porque o acordo tem que ser homologado em audiência. E me parece que a própria dogmática... Ele normalmente não é feito em audiência. Mas ele tem que ser homologado. Daí a defesa tem que se insurgir também. Mas veja, me parece, não é um requisito legal ela ser acompanhado de advogado. Bom, mas daí o imputado ele tem que estar ciente daquela situação, né? Os sujeitos, eu não sou tão paternalista nesse ponto, a gente tem que respeitar as garantias que são previstas para os sujeitos, mas também não dá para... eu não consigo pensar hoje um sistema que não aceite acordos levando em conta a quantidade de crimes que a gente tem no nosso sistema. E dados os recursos que a gente tem que a gente tem no nosso sistema, né? Porque a jurisdição é limitada, os atores do Ministério Público são limitados, e querer fazer um processo efetivamente para todos os casos e vedar quem às vezes queira se livrar daquele problema desde logo, fazendo um acordo de não persecução, não me parece muito razoável. Mas, voltando ao tema, por que me parece que eu não violo uma pena disse? Porque a gente tem que ser homologado em audiência, né? Essa audiência, ela serve justamente para se verificar isso. E não me parece que seja admissível fazer um acordo de não persecução que você não tem elementos de cognição que te levem a fazer aquele acordo, né? Que significa dizer, se o Ministério Público ele não tem as condições de admissibilidade da ação, ele não deve fazer o acordo, ele deve ou baixar os autos para diligências e voltar a aprofundar a investigação, ou deve pedir o arquivamento, se não é o caso, né?
E se o sujeito não concordar com a realização do acordo, ele pode simplesmente dizer que não e seguir o processo, né? O juiz também pode recusar o acordo e seguir o curso normal do processo, né? Que é a nossa via preferencial dada pelo sistema. O acordo de não persecução ele não pode ser visto, me parece, como uma via principal dentro do sistema penal. Claro, sempre que for necessário o processo, ele tem que ser algo disponível para o sujeito, né? Mas com relação à discricionariedade da ação também. Então, agora tentando explicar de uma forma mais sistemática. Eu acho que, assim, a dogmática, voltando ao tema da fala, né? A dogmática, ela deve se voltar para todos os atores do sistema, né? Quando o Ministério Público vai avaliar se ele tem as funções da ação, ele tem que se utilizar da construção dogmática para verificar, a partir daqueles elementos de fato que ele tenha para propor a ação ou efetivamente fazer o acordo, se é o caso, né? Não acho que é o caso de a gente pensar uma dogmática que pressuponha um Ministério Público que vai fazer acordo forçado ou que vai fazer acordo abusivo, porque o Ministério Público, ele também, que pese, a gente tem um mainstream, às vezes, punitivo, a gente está tratando de funcionários públicos, né? Quando a gente vai fazer, pensar uma situação dessas, no mínimo, esses atores, eles são pautados pelo interesse público, né? E também tem que submeter à legalidade. Então, uma deturpação que se possa fazer da legalidade tem que ser tratada, tem que ser solucionada, mas eu não acho que seja o caso de pensar pressupondo essas situações aí de disfunções no sistema. Então, com relação a isso, eu acho que era isso que eu tinha que esclarecer. Com relação à discricionariedade, por que eu falo da discricionariedade? Porque a gente tem, levando em conta que a gente está tratando de um funcionário público e que a gente tem vários crimes de ação penal pública, né? A regra é ação penal pública incondicionada, e quem propõe é o Ministério Público, o órgão do Ministério Público, que é um funcionário público, ele sempre vai estar numa situação subjetiva de dever, no mínimo. Agora, a gente vai ter que ver se esse dever é vinculado ao discricionário. A gente tem agora, com o próprio acordo de não persecução, um dever discricionário. Ele, sobre a ação, né? Se ele tiver as funções da ação e as condições adicionais ali para a realização do acordo, ele pode realizar o acordo. Mas ele não é obrigado, não me parece que ele seja obrigado a fazer isso. Ao mesmo tempo que o imputado não precisa concordar com o acordo e vai tocar o processo da mesma forma. Eu não consigo ver como um problema mesmo do sistema em relação à garantia do cidadão. Eu não sei como é que você acha, o que você pensa a respeito disso? Você acha que o acordo de não persecução, do jeito que está positivado, é algo que possa suscitar alguma questão de legitimidade em relação às garantias processuais? Eu não sou tão otimista quanto você em relação ao funcionamento do sistema penal. Eu acho aí que tem um grande descompasso entre teoria e prática, né? Um grande descompasso entre teoria e prática. Na teoria, né? Na teoria vai ter audiência, na teoria vai ter homologação, na teoria vai ter que ser verificados os elementos por parte do Ministério Público, não ter caso de arquivamento. Está dando Não, tá dando para ouvir, sim, tranquilo. Ou seja, na teoria tem tudo isso, entendeu? Na teoria tem tudo isso. Só que a disfuncionalidade, Bruno, a disfuncionalidade faz parte do sistema. A disfuncionalidade faz parte do sistema. Então, veja, na própria teoria, isso é jurisprudência, eu acho que não aconteceu sobre isso. A defesa não precisa fazer parte do acordo de não persecução. Em primeiro lugar, mais importante, a defesa não precisa fazer parte do acordo de não persecução. O Ministério Público, na prática, faz o acordo de não persecução no gabinete. Né? Você está com dois ligados aí? Parece que tem microfonia. Não. Eu tô só com... Tá.
Ou seja, a defesa não tem lugar. O Ministério Público pode fazer esse acordo direto com o imputado. Veja, você está falando aqui que hipótese que admite, pode admitir quase 90% dos crimes da legislação penal. 90% dos crimes da legislação penal. E você está lidando com pessoas que são primárias, estão tendo um contato primário com a justiça criminal. Então, você veja, você vai pegar no gabinete um promotor de justiça, né? Primeiro, sempre quando chega um cliente para me procurar no escritório, né, um cliente que nunca teve contato com o sistema de justiça criminal, chega com uma intimação para mim, chega com um mandado de busca e apreensão, fala, olha, doutor, eu fiquei intimidado com isso. Ou seja, a pessoa vai até o gabinete do promotor, sem defesa, sem advogado. Daí o promotor de justiça fala, olha, tem um jeito da gente acabar isso por aqui. No gabinete dele, tem um jeito da gente acabar isso por aqui. Você confessa, eu pego esses elementos que foram apresentados para mim no inquérito, se já teve um inquérito, não é só uma denúncia anônima, na maioria das vezes, e a gente acaba com isso por aqui. Você vai cumprir um negócio e às vezes nem é a pessoa, entendeu? A questão prática maior é essa. Você é praticamente coagido a aceitar, né? Isso o termo do Lange é muito claro. Você é praticamente coagido a aceitar um acordo sem a prova efetiva do pressuposto do tribunal. Né? Outra coisa que você falou, a questão da necessidade de ser homologado em audiência. Na maioria das vezes, as partes, elas abdicam a audiência. Na maioria das vezes, as partes abdicam a audiência. O acordo é levado, o acordo por escrito, é levado até o juiz para que o juiz só homologue. Mas daí já teve a possibilidade da defesa se manifestar, né? Não tem defesa. A defesa não está ali. A defesa não tem necessidade de estar no momento da escolha das cláusulas do acordo. Não tem necessidade de defesa estar ali, nos termos da legislação. Mas tem necessidade do juiz verificar a legalidade e a voluntariedade daquele acordo. Ou seja, isso que eu estou dizendo para você. Ou seja, o juiz precisa ter um ativismo maior, no caso dos acordos de não persecução penal, para não ser só um mero despachante. O que me parece é que precisa ter mais situações na realidade, porque o juiz ele tem que ter esse papel mesmo de inerte. Eu tenho um pouco de suspeito com relação a isso. Eu acho que o problema aí é um problema de deficiência da defesa, né? Porque se tiver uma defesa combativa que exige uma audiência, não parece que tem um acordo, não tem um problema algum nesse acordo com relação a prejuízo de garantia da cidadania. Não sei se me faço entender. Porque se você tiver uma audiência com uma defesa combativa e que diga os problemas que tem... Não tem a necessidade de ter defesa em audiência, Bruno. Não, sim, mas o problema é esse, mas não em si o acordo. Entendeu? Não é um requisito legal, entendeu? Esse é o grande problema. Não é um requisito legal ter a presença da defesa, seja no momento da celebração do acordo, seja no momento da audiência de homologação. Parece que é um entendimento jurisprudencial, mas é um entendimento muito, muito inconstitucional, né? Porque é necessário que você tenha por defesa e contraditório. Por mais que seja um negócio jurídico, estou de acordo que essa disfunção aí mesmo é um problemão, inclusive em termos constitucionais, mas exercitando, como se tivesse de fato uma defesa efetiva, você acha que isso seria um problema para o sistema de justiça? Ter esse acordo, tendo uma audiência séria,
que fosse realizado o controle da voluntariedade e que a defesa pudesse se manifestar com relação a algum tipo de problema, A você minha mesmo assim seria contrário? A minha preocupação maior é exatamente as pessoas assumirem a culpa por aquilo que não fizeram, né? E isso ser feito de uma forma coercitiva por meio de um acordo celebrado num gabinete sem qualquer tipo de controle. Uhum. Isso é um problema mesmo. Ou seja, então, essa é a minha preocupação maior, que é uma preocupação prática. É uma preocupação prática do sistema de justiça criminal. Sim, concordo, estou de acordo. Mas então, se tiver uma audiência mesmo, uma audiência efetiva, se tivesse, você não seria contrário, então, à realização de acordos dentro do processo? Se tivesse formas maiores de controle, eu não tenho problema nenhum com os acordos. Tá, então, porque eu achava que o problema mesmo que se tinha era com um acordo, que bom, agora tive esse ponto esclarecido, mas eu acho, não sei, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão a colocar, fique à vontade, viu? Eu e o Vitor, a gente é amigo, e daí a gente vai conversando aqui, conversando, discutindo esses tópicos aí que sempre foram objeto aí nosso de discussão privada. Professor Vitor, eu tenho uma dúvida. Eu não entendo muito de penal, não vou entrar numa seara muito profunda, acredito que você pode me auxiliar. No início da fala, o professor comentou sobre esse comparativo que tem entre essa relação muito bem esclarecida nos Estados Unidos, como essa prática poder estar funcionando de maneira mais eficaz no Brasil. A dúvida é difícil a gente fazer, de repente, esse paralelo, porque é uma questão muito cultural, né? Eu gosto muito e sou praticante, por exemplo, da justiça restaurativa como meio alternativo dos pequenos delitos e infrações, então eu acredito numa justiça mais humanizada, digamos assim, para o direito penal. Mas eu queria mesmo entender, uma questão pessoal mesmo do professor Vitor em relação a essa prática, como de fato ela pode funcionar de uma maneira mais eficaz, tirando essa questão realmente que eu concordei em todo momento ali no chat em relação dessa questão de vir mesmo como meio coercitivo, de uma pessoa, por exemplo, que não possa pagar uma boa defesa, acho que já deixou bem claro que não é necessário. Isso se torna pior ainda, a pessoa com medo, de repente, acabar aceitando algo que possa prejudicá-la, né? Uhum. Veja, eu não sou contra os mecanismos de diversificação da pena, as penas substitutivas, a justiça restaurativa, a composição civil. Veja, a maioria dos casos de crimes que vão para o juizado especial, eles sequer deveriam ser crimes, né? São crimes de menor potencial ofensivo, briga de vizinhos, briga de amigo, briga de namorado, né? Briga de amigo, e vai tudo para o juizado especial. A gente vê que a maioria dos casos tem composição civil no juizado especial, as pessoas fazem as pazes, tem termo de conduta, termo de boa conduta, termo de boa convivência, e isso tudo são formas válidas da gente limitar ao exercício do poder punitivo. Agora, o que nós temos agora é uma tendência cada vez maior de expansão disso para crimes mais graves. Para crimes mais graves. Veja que no projeto de reforma do novo Código de Processo Penal tem a possibilidade de você instituir o plea bargain, né? O Ministério Público propor a aplicação da pena com efeitos penais. Isso para crimes graves. Para crimes graves, inclusive para crimes que sejam crimes com violência ou grave ameaça. Então, veja, e cada vez mais você tira disso o controle jurisdicional. Veja, e aí sim, para concordar com o Bruno na questão da disfuncionalidade do sistema, na questão de que o sistema tem que ser funcional, quem tem que analisar ali os requisitos da legalidade é o juiz. Quem tem que verificar se as partes estão atuando dentro da legalidade, porque parte é parte. Parte tem interesse naquilo, não dá para falar que não tem. Parte tem interesse na causa, tem interesse no caso.
né? Então, quem tem que ser imparcial, quem tem que prezar pelo exercício da legalidade ali é o juiz, né? Então, o juiz, nesses casos, tem que ter um papel muito mais ativo do que nos outros casos, né? Porque, né? Ou seja, tem que ter o mesmo papel, né? Tem que ter o papel de controle da legalidade, de controle das regras do jogo, né? Para que aquilo não vire meramente um faz de conta em prol da eficiência, né? O meu grande medo nisso tudo é que vire um faz de conta cada vez maior para os crimes mais graves. Não, por quê? Porque está se expandindo cada vez mais, cada vez quer mais, né? Cada vez o Ministério Público, e aqui não dá para dizer que o Ministério Público tenha uma razão altruísta em querer isso, né? A gente viu já pelo que funcionou na Lava Jato, que o Ministério Público não é nem um pouco altruísta, né? O Ministério Público não é imparcial, né? O Ministério Público tem interesse nas causas também, né? Isso, né, a gente pode não concordar em tudo com o Carnelucci, mas quando ele escreve lá as misérias do processo penal, ele deixa isso muito claro, né? Ou seja, então... Vitor, posso só fazer um comentário? Laísa, eu estava dando uma olhada aqui agora nos comentários, até tem uma pergunta do professor Guilherme depois, para você, Vitor. Eu estava levantando essas questões porque na América Latina a gente teve várias reformas e no Chile funciona bem esse sistema. Eles adotaram um sistema acusatório e eles têm várias formas de solução para aqueles conflitos. Eles trabalham com uma base de conflito primário, conflito secundário. Eles tentam solucionar os conflitos. Então, eles têm uma maior amplitude negocial dentro do próprio sistema, mas funciona a partir de audiências sérias, em que você tem um controle do juiz e você tem... vou dar o exemplo do Chile, que é onde eu já vi audiência. Eles têm lá uma defensoria pública tão bem estruturada que não raro os particulares que optam pela defensoria pública e não por uma defensoria privada. É um problema organizacional dentro do próprio sistema que a gente tem no nosso país, que foi a opção de a gente ficar fazendo reforma legislativa parcial. A gente tem essa disfunção também. Eu não acho que do jeito que está acontecendo seja algo razoável. Eu acho que, inclusive, o problema legislativo é constitucional. Se você me permite, só para a gente não perder esse fio de raciocínio, Bruno, em relação a esse comentário que você fez, se você me permite, no próprio Chile, né, eles fizeram uma escolha, né, porque, na verdade, você tem que ter uma mudança de mentalidade, né, para aquele juiz, né, Não, eles aposentaram os juízes lá, exato, né? Foi uma coisa feita por etapas. Eles aposentaram os juízes que tinham aquela cabeça inquisitória. Eles pegaram, além disso, eles possibilitaram com que os juízes tivessem curso de capacitação. Eles deram a possibilidade dos juízes que trabalhavam optassem. Eles zeraram os casos que começaram a tramitar durante a vigência do código anterior, a partir com o rito que continuou sendo anterior. Depois, os processos novos que chegaram eram processados inteiramente pelo código novo. E daí ali aqueles juízes capacitados para essa lógica acusatória, que é diferente. Veja, um dos problemas, que isso eu queria esclarecer e acabei esquecendo durante a intervenção anterior, é que eficiência não pode ser confundida com efetividade, e a efetividade a gente tem que lembrar que depende daquilo que a gente considera que seja o fim do próprio processo penal, né? A mim não me parece que o processo tem como finalidade a punição. Então, me parece completamente distorcido uma interpretação que considere como bom um processo penal, avaliando em termos de efetividade ou de eficácia, processo que puna muito. Isso não tem uma relação direta, porque, inclusive, a gente precisa avaliar o processo a partir da qualidade da informação que se é aportada para que se tenha uma decisão jurisdicional com relação ao aplicado e com relação às garantias que se dá ao próprio imputado. Então, a gente não pode perder de vista essas duas noções, né? Mas aí eu não discordo de você em ponto nenhum, exatamente porque eu falei que a questão de analisar os pressupostos de punibilidade no curso da instrução era exatamente para você verificar se eles estão presentes, né? Porque se não estão presentes, obviamente que a conclusão tem que ser a instrução. Eu estou de acordo, então a gente não discorda tanto assim, Vitor. Eu acho que só... Eu faço para instigar a discussão aqui, Bruno. Eu também. Assim, me parece um problema muito sério, são as acusações infundadas.
Exato. Dentro do mas você há de concordar comigo que o nosso Ministério Público não é assim que vive no jardim idílico da razão, né? Assim, não é. Mas veja, também não é de se esquecer que o nosso sistema ele não é um sistema acusatório. A gente não pode esquecer disso, né? Quando a gente está tratando, a gente está pensando, a quantidade de discussão que se dá é porque a nossa estrutura é uma estrutura completamente sistemática. A gente tem várias informes parciais que dificultam, inclusive, a interpretação. Você veja a discussão que deu sobre a natureza jurídica do arquivamento após o novo 28, agora, né? Por quê? Agora se manda para a instância superior para fazer o controle sobre o arquivamento, mas também é necessário, porque continua vigente o artigo 18 do Código do Processo Penal, que diz que é por ato da autoridade judiciária. Então, acabou, pelo menos até onde eu acompanhei aí a discussão, o senhor Jacinto e os outros autores aí acabaram adotando a seguinte natureza jurídica, né, concordando a respeito disso, que é um ato administrativo composto, porque é necessário que o Ministério Público tome decisão e que o juiz ali acabe fazendo arquivar o caso propriamente. Mas era só isso que eu queria destacar. E também, com relação à obrigatoriedade, né? Qual é o problema da obrigatoriedade? O Alberto Binder, professor da UBA de processo penal, que foi um dos marcos aí para as reformas latino-americanas, faz uma crítica muito séria à obrigatoriedade. Por quê? Justamente por uma questão operacional. Porque com a obrigatoriedade da ação, a gente tem um problema no controle do fluxo de casos. A gente não tem como controlar quantos casos entram com relação a quantos casos saem daquela vara, por exemplo. A gente não consegue quantificar bem essas situações, a gente acaba tendo que lidar, por essa necessidade de uma política criminal caso a caso, como chama o Binder, que a gente acaba tendo essa dificuldade de racionalizar os recursos do sistema, né? E querendo ou não, é uma preocupação constitucional que a gente tem com a eficiência da administração pública, né? Lá do artigo 37. Não eu sou entusiasta que a gente não exclua a economia dessas análises, mas também sou crítico daqueles que acham que a economia é tudo. A gente tem que considerar que a economia ela é meramente instrumental. A economia dos recursos é para materializar aquelas finalidades que a gente tem, não é para distorcer as finalidades e fazer de qualquer jeito para diminuir custos. A gente tem aquelas exigências constitucionais, por exemplo, dentro da defesa, que a gente não pode reduzir a título de custo, não são coisas ponderáveis. Ela está num plano inferior, mas num plano que é necessário que se considere, né? Um plano mais técnico. A questão é que essas finalidades que a gente coloca a priori, né, para fazer essas análises de efetividade, de eficácia, são colocadas pelo próprio legislador, a mim parece. Outra pergunta? Tem a pergunta do professor Guilherme. Primeiro ele parabenizou pela palestra, vou ler aqui. Parabéns pela excelente palestra, professor Vitor. A minha pergunta é, o plea bargain é uma tendência que tende a se efetivar ou após a mitigação atual da Lava Jato, tendemos na limitação dos crimes do Juizado Especial Criminal nessa micronegociação atual? Eu acredito que é uma tendência de expansão muito forte, principalmente se nós aprovarmos aquele artigo 395 do Código de Processo Penal, na reforma do Código de Processo Penal. É uma tendência, assim, é uma marcha inexorável, né? Como a justiça penal negocial. Eu acho que justamente a Lava Jato serviu para intensificar isso. A Lava Jato serviu para intensificar isso. Uhum. O senhor Guilherme quer fazer mais alguma consideração? Se quiser, pode ligar o microfone. Enfim, mas o que eu quero dizer, Laísa, não é diminuir a economia de modo algum. Eu acho só que cada um no seu quadrado. Eu acho que a gente não pode querer colocar, por exemplo,
conceito de utilidade para fazer valorações assim dentro do direito, porque a gente tem as nossas finalidades próprias, jurídicas, que a gente tem que respeitar, né? Sobretudo porque a Constituição, que é o fundamento de validade de todas as outras normas do ordenamento, é aquela que nos dá poder, e poder aos funcionários públicos. A gente tem que respeitar esses pressupostos que a gente coloca como políticos, mas são políticos com tendência a se preservar no tempo, né? Então a gente tem que considerar isso. Então, se alguém tiver mais alguma consideração, pode fazer, senão eu vou passar os agradecimentos aí para o senhor Vitor. Bom, eu estou de acordo com você, senhor Guilherme. Esse negócio de processo misto aí é a maior falácia que ficam reproduzindo para manter esse status quo inquisitorial que a gente tem. Estou plenamente de acordo. Veja, a questão do processo misto é bem interessante, né? Sistemas processuais é uma discussão que vai longe. Você quer fazer uma consideração, Vitor? Você que tem uma posição diferente da minha nesse assunto. Não, o processualista aqui é você, Bruno. Eu concordo plenamente. Nós não discordamos, Bruno. Eu só sou um instigador aqui, né? Um instigador. Também, né? Mas discordar também tudo bem, é a vida, né? Não, assim, em relação à discricionariedade da ação penal, eu sou mais cético em relação ao que você pensa. Mas em relação ao resto da função do processo penal, da finalidade do processo penal, do processo penal brasileiro ser eminentemente inquisitório, estou totalmente de acordo. Ah, maravilha. Pois é, a gente vive isso mesmo, Guilherme. Parece que sim. Pode falar de Guilherme, né, professor Guilherme? Mas é complicado essa questão aí. O pessoal continua insistindo em afirmar que o sistema é misto, mas como diz o Auri, o professor Jacinto, dizer que é misto não basta, né? Tem que ver qual que é a essência da coisa. E me parece que se a gente não mudar de mentalidade, não tem muito o que fazer. E para fazer uma reforma, a gente tem que pensar, inclusive, nessas funções práticas. Estou de acordo que a gente tem que considerar esses aspectos, né, quando estiver pensando na legislação. E nesse sentido, parece que foi muito frutífero aí o evento. Eu gostei bastante aí, Victor, das suas considerações. É sempre um prazer conversar com você. Uma pena que a gente não está conversando agora, podendo conversar pessoalmente, né, por causa dessa... Pois é, porque depois a gente ia sair para tomar um vinho, né, se tivesse pessoalmente, né? Ou seja, em condições normais aí ia ter um jantar, uma coisa, para aproveitar. Mas, enfim, né? Então, obrigado aí, Vitor, obrigado a todos que participaram. Esperem só um minuto para sair, que eu vou tirar a lista aqui daqueles que participaram, para poder mandar para a instituição, depois emitir os certificados. Enquanto isso, eu só gostaria de agradecer novamente ao professor Bruno pelo convite, pela possibilidade de falar aqui, da gente debater o debate, agradecer a presença de todos, do professor Guilherme também, pelas contribuições. Realmente foi muito relevante. Eu vou te dizer, Vitor, é isso que eu gosto mesmo, assim, da academia, é isso que falta, eu acho. Falta a gente fazer eventos para discutir mesmo, com o espírito acadêmico, um pouco se importando com o resultado da discussão, mas só pelo amor ao debate. Eu gosto disso, acho que falta muito na academia aqui no Brasil, a gente fica mais se elogiando do que se criticando. Eu acho que isso aí tem que ser cultivado também, né? A crítica sempre construtiva, né? E deixando de lado essa parte. E ano que vem, com certeza, presencial, né? Vamos fazer uma situação. Obrigado aí para aqueles que parabenizaram pelo evento. Vitor, é um prazer ter ouvido as suas considerações a respeito do tema proposto, e espero que na próxima a gente consiga fazer isso presencialmente. Daí bem melhor, né?
Enfim. Peraí. Se entrou agora, Jordana? Então tá tranquilo. Fique tranquila que o certificado é emitido lá. Então, vamos finalizar por aqui. Obrigado, Vitor. Obrigado. Certificado depois te manda por e-mail, qualquer coisa vamos falando aí. Obrigado. Então, valeu também, professor Guilherme, por participar. Prazer aí ter você aí contribuindo com o debate. E espero que na próxima a gente possa ter você junto aí para sair tomar um chopp, inclusive, depois. Valeu aí, galera. Vou fechar aqui a sala de reunião. Alguém poderia só tirar um print? Sr. Guilherme, eu sou muito tatu com tecnologia, para ser bem sincero, e eu não sei tirar print aqui com o meu computador. Você pode tirar para a gente? Tirou? Acho que sim. Isso aí, maravilha. Obrigado aí, então. Vou fechar aqui a reunião. Abraço a todos aí. Espero que nos vejamos aí na quinta-feira. Tô organizando um evento com o delegado Rubens Passos de Freitas aí, que tem vários anos aí de prática como delegado e vai fazer algumas considerações práticas a respeito desse tema. Valeu aí, boa noite a todos. Obrigado, Vitor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.